Este episódio é patrocinado por Eizu, os melhores monitores para tratamento e edição de imagens. E Adobe, revolucionando a forma como o mundo interage com ideias e informações. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Fotopro TV. Meu nome é Alexandre Kise e tenho o grande prazer de anunciar que este podcast está sendo trazido para vocês pelo Grupo Fotopro e pela revista Desktop, que completa 20 anos e também está presente com a gente em todas as edições daqui para frente. Bom, como você já sabe, estou trazendo várias dicas de Photoshop. Hoje, especialmente, trouxe algumas características ligadas à produtividade e uma simplicidade também na parte de máscaras, porque muitas vezes a gente quer trabalhar com textos dentro do Photoshop, texturas e tudo mais, e manter todo o fluxo editável. Porque eu acredito que quando você trabalha dentro do aplicativo e consegue manter toda a edição durante o processo, é muito mais simples fazer qualquer tipo de correção. Afinal de contas, você sempre vai ter um cliente que vai falar: Ale, será que eu posso alterar tal coisa? Será que eu posso mudar isso daqui? E se você fez fusões definitivas, não trabalhou com layers ou com máscaras de forma correta, muitas vezes você tem que começar do zero o processo. Bom, mas vamos deixar de blá 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 e vamos mostrar diretamente o que eu quero em cima dessa dica de Photoshop. Essa dica, então, visa bastante trabalhar com a produtividade. Eu quero fazer um efeito que seria o texto escrito com a textura dessa imagem de café que nós vemos. Vou escolher a fonte na parte de cima, uma vez que a ferramenta de texto está selecionada. Vou falar que ela vai ser centralizada. E muitas pessoas, como fazem isso? Clicam em cima do documento e escrevem o texto, nesse caso, café. Posso a qualquer instante selecionar o texto todo, ampliar, diminuir, alterar qualquer coisa em cima da tipologia. Posiciono ele no lugar que eu quero e a partir daí eu vou selecionar essa informação do café como uma área selecionada. Para isso, aperto a tecla Command ou para quem trabalha com PC Ctrl e clico em cima do nome café. Perfeito. Desligo esse layer, clico no layer que está por baixo, que é justamente o layer onde tem a textura do café, e uso o Ctrl J. Duplico essa imagem que a gente está colocado aqui. A partir daí, eu tenho a informação do café selecionada. Super tranquilo. Posso até mesmo fazer uma brincadeira do tipo, volto para o layer de background, insiro um layer de ajuste, por exemplo, com a opção curvas, e reduzo a opacidade, deixando ele mais escuro. Ou até mesmo posso deixar mais claro se eu pegar nessa área escura e levar ela para cima. Até aí, bastante simples. Eu fiz uma textura com a palavra café, algo que não tem muita complexidade. Mas vamos pensar que você apresentou o layout para o seu cliente e ele falou para você o seguinte: pô, Ale, legal essa informação que você acabou de passar para a gente, tudo, mas eu quero trocar a fonte, quero trocar a palavra, quero fazer uma alteração. Eu digitei a palavra para café inicialmente, usei a seleção dela para duplicar o elemento de baixo. Então isso virou uma imagem, está estático, eu não posso alterar. Eu posso começar o processo do zero e inverter um pouco a filosofia de trabalho, trabalhando em cima de uma máscara. Notem, volto para o aplicativo, trouxe a minha imagem para o zero. Essa imagem do café, o que eu vou fazer com ela agora? Eu vou dar 2 cliques em cima do cadeado, pressionando a tecla Option ou Alt, e ele vai virar o layer 0. Joia. Vou pegar a ferramenta de texto, usando a mesma fonte, vou começar o processo da mesma forma. Café. Posiciono ela exatamente no lugar que eu quero. E qual vai ser a diferença? Eu vou pegar o layer do café e vou trazer ele para baixo do layer onde eu tenho a textura. Depois disso, aperto o Alt e posiciono o meu cursor entre os 2 layers. Notem, eu tenho uma diferença entre os cursores agora, porque ele vai trabalhar em cima de uma máscara que vai agrupar. A imagem do café aparece única e exclusivamente aonde existe informação no layer de baixo. Nesse caso, a tipologia. Isso permite, então, primeiro, que eu faça toda a movimentação e ele vai se adaptar, como se fosse uma janela. Se meu cliente a qualquer instante falar para mim: Ale, você pode trocar agora essa fonte? Sem problema nenhum. Eu tenho um texto editável. Eu posso selecionar o texto e escolher uma nova tipologia. Pronto. Essa tipologia já foi feita. Se ele pede para trocar a palavra, o que eu faço? Coloco aqui a nova palavra. Então eu tenho, a partir de agora, um texto com textura editável. E que, mais para frente, qualquer alteração que o cliente peça vai ser feito dessa forma, muito rápido.
Bom, como já é de costume, nós temos um convidado dentro do Fotopro TV, que nada mais é do que Getulino Pacheco apresentando a Dica do Jet. É com você, Getão! Olá, sejam bem-vindos a mais uma Dica do Jet. E hoje tem mais novidades do Illustrator CS5. Estarei mostrando a vocês algumas novas ferramentas de edição e um grupo de pincéis novos que são realmente um arraso. Vamos conferir? Uma das ferramentas mais usadas no Illustrator é sem dúvida o Pathfinder. Antigamente, para você conseguir subtrair um objeto de outro, você teria que fazer o seguinte. No caso aqui tem duas elipses. Se eu quiser subtrair parte do objeto que está no segundo plano, eu tenho que selecionar os dois objetos e então ao painel Pathfinder e escolher a opção Divide. Ou também poderia intersectar um objeto. Com essa nova versão do Illustrator agora, eu tenho uma nova ferramenta que se chama Shape Builder. Essa ferramenta ela é sensitiva, então quando eu seleciono os objetos e ativo essa ferramenta, ela automaticamente, quando eu passo o cursor por cima do objeto, ela já localiza os objetos com a intersecção. Então, nesse caso, se eu quero deletar uma parte do objeto, tudo que eu tenho que fazer é apertar a tecla Alt. E nesse momento, perceba que perto do cursor já ficou sinal negativo, ou seja, subtração. Basta eu clicar na peça que eu quero subtrair e pronto. Se eu pretendo, por exemplo, soldar essas peças, simplesmente o sinal já é positivo. Então, eu clico nos objetos e automaticamente o objeto já está soldado. Entre outros recursos também, nós temos aqui uma outra ferramenta que eu posso editar a espessura das linhas. Veja esse exemplo, onde eu quero criar a fumacinha saindo da turbina desse jato. Então, ao invés de eu criar um brush ou distorcer ele com o patch ou qualquer outra coisa parecida, simplesmente eu crio uma linha. Esse patch ele pode ser qualquer espessura, qualquer dimensão, e tudo que eu tenho que fazer é ativar a nova ferramenta chamada Ridge Tool. Essa ferramenta ela tem a capacidade de aumentar a espessura da linha em qualquer ponto. É totalmente editável. Olha, eu posso estar manipulando sem problema nenhum e isso continua sendo uma linha. Tendo esse recurso em mãos, então, fica muito mais fácil fazer algum tipo de edição, como o caso dessa ilustração. Eu trabalho com uma Wacom e tenho aqui a caneta digital onde ela respeita uma pressão na hora que eu pressiono na mesa. Então eu consigo criar traços largos e mais estreitos conforme eu pressiono a caneta. Talvez você não tenha ainda o privilégio de ter uma mesa desta. E você trabalha com um mouse. E o mouse você sabe que não tem esse tipo de pressão. Essa ferramenta ela dará a você a possibilidade de você poder simular essa pressão na caneta. Veja como funciona. Aqui eu tenho desenho feito com linhas normais, que você facilmente poderia fazer com o seu mouse. Quando você aciona a ferramenta, você pode ir em qualquer ponto dessas linhas, e olha que simples. Automaticamente você puxa as linhas na espessura que você deseja. E note que esse desenho agora, ela está ficando com uma característica igual ao pincel. E olha que é totalmente editável, não é a mesma coisa que um brush que você salva e depois você tem que estar mudando a espessura dele. Simplesmente você seleciona a linha e deixa a espessura que você desejar. Simplesmente isso é incrível. Uma outra novidade que foi colocada também no aplicativo, os novos pincéis Natural Media. Esses pincéis são totalmente diferentes dos pincéis tradicionais, pois eles possuem umas cerdas e essas cerdas podem ser controladas. Eu tenho aqui uma família grande desses pincéis, de vários tipos de cerdas diferentes, e todas essas cerdas podem ser controladas, tanto na espessura, como também na angulação e no tipo de contato que ele vai ter com o papel. Nesse caso aqui, eu vou preencher esse meu pincel com uma tinta vermelha, ok? Então, note que quando eu ativei o pincel, o meu cursor se transformou nas cerdas do pincel. E essa cerda ela gira conforme também giro a minha caneta. Essa cerda ela pode ser controlada tanto aqui no stroke, o tamanho do pincel, como também eu posso estar controlando os colchetes. O colchete da direita eu aumento o pincel e o da esquerda eu diminuo. A diferença dessa tinta
que quando eu começo a pintar, ela não é uma tinta opaca como é a tinta normal do Brush Illustrator. Ela é uma tinta que ela é sobreposta, ela é mais fluida. Nota que eu passei uma vez e agora vou passar novamente. E quando eu faço isso, olha o que aconteceu. Ela sobrepôs, como se fosse uma aguada. Isso fica muito fácil porque é como se eu estivesse realmente editando a cor, estivesse pintando com o meu godê, ou o meu esquema de cor do meu lado. Quando eu entro na edição de cor, nesse caso, veja o que acontece. Aqui eu entro na opção de edição do Color Picker e deixo a cor um pouquinho mais escura. E quando eu venho aqui na ilustração e começo, por exemplo, a querer sombrear, olha o que acontece. Ela faz a sobreposição perfeita. Então fica muito fácil sombrear. Eu posso usar também aqui embaixo do Color Guide esse esquema de cor aqui embaixo. Então eu posso escolher a cor em tempo real, fazer a colorização. Olha lá, quando eu coloco mais uma vez, ele dá um tom sobreposto que fica um pouco mais forte e interessante. E posso ir escurecendo o tom. Isso não é formidável? É isso aí, minha gente. Aguarde que tem mais novidades do Illustrator CS5. Até a próxima Dica do Jet. E assim chegamos ao final de mais um Fotopro TV. Espero que você tenha curtido as informações que eu apresentei e lembro mais uma vez que você pode interagir com o conteúdo apresentado enviando um e-mail para podcast@fotopro.com.br. Fora isso, se você quer saber tudo o que acontece no universo de Photoshop, entre no site fotopro.com.br ou me siga pelo Twitter. Até o próximo episódio.